Olá, meus vintages, sejam todos muito bem-vindos. Hoje a gente começa aqui o nosso episódio número 52. Ai, é tão gratificante poder falar isso. E tanta gente fina, elegante, sincera, competente, maravilhosa já passou por aqui com 40 a mais. Quanta virada de chave a gente já mostrou aqui de gente depois dos 40 que conquistou os melhores postos da carreira, que conquistou saúde e principalmente uma vida saudável. E hoje não é diferente. A gente está aqui com essa mulher sensacional e cheia de marcos maravilhosos, que além de muito competente, ela é nutricionista, professora de educação física, atleta wellness, pró e primeira campeã wellness. É wellness, né? O wellness do mundo, gente. A gente está aqui com a Alessandra Pinheiro. Seja bem-vinda, Alessandra. Muito obrigada pelo convite, pelo carinho. E estar aqui nesse podcast sensacional que fala da longevidade com qualidade, com possibilidade. Isso é incrível. É a nossa realidade hoje, né, Karine? É a nossa realidade hoje. Exatamente. Quanto mais a expectativa de vida vai aumentando, a gente não quer só viver, né? A gente quer viver com qualidade, né? É o conceito health span, né? Porque antes a gente tinha aquele conceito life span, que é a expectativa de vida longa. Mas a gente entendeu que por mais que a gente queira viver muito, temos que ter qualidade de vida nesses anos. E aí veio o conceito health span, que é como se fosse um período de vida livre de problemas de saúde, vamos colocar assim. Então é um conceito que a gente quer, é viver muito com qualidade de vida. Autonomia, muito legal, né? Exatamente. Com autonomia, com qualidade, com amigos, com saúde mental, com músculos, né? Sempre. E hoje em dia a gente está num momento que eu acho que está muito libertador, né? Eu, por exemplo, eu vi muito. A gente tem quase 2 anos de podcast, e quando a gente começou lá há 2 anos atrás, a gente ainda falava de menopausa, climatério, com uma certa cerimônia, né? Ou timidez. Hoje em dia, não, eu acho que já está mais claro. As mulheres querem saber mais, estão indo à busca, à procura nisso. No Google já está mais que provado que aumentou o número de buscas por esses nomes. Quais são os primeiros sinais? Vamos então falar para essa mulherada que ainda não se informou, está começando agora. Quais são esses primeiros sinais que a gente começa a se dar conta quando vai chegando o climatério? Eu acho que é muito interessante a gente falar que os sinais, as mulheres ligam muito para fogacho. E às vezes me preocupa quando a mulher fala assim, mas eu não tive nada, eu não tive fogacho. Eu falo, olha, nós temos catalogados 76 sintomas, fora os estranhos que elas não se dão conta. Só para você ter uma ideia dos estranhos, aqui eu vou falar de zumbido no ouvido, coceira no couro cabeludo, mudança do odor da pele. Então são muitas mudanças e alterações e as mulheres não estão muito conectadas. Só que tudo isso começa muito antes do que elas imaginam, como por exemplo com uma fadiga excessiva, é um cansaço que ninguém sabe de onde vem. Mas como é que eu vou identificar se esse cansaço é do trabalho ou não? Sabe aquele domingo que você acorda, não teve nada para fazer e você está super cansada, afinal do dia você está exausta. Então é um cansaço, é uma fadiga que você não explica. A alteração do ciclo menstrual é um primeiro sintoma, sinal, porque aquele ciclo fica mais espaçado, vem 2 vezes no mês, aumenta o fluxo. Ou mulheres que nunca tiveram TPM começam a ter uma TPM maior com 35, 38 anos, porque a progesterona, que é o primeiro hormônio que entra em declínio, começa com os 35 anos. E aí você tem o quê? Mais TPM, retenção de líquido, alteração de humor, labilidade emocional e a mudança do sono. Essa alteração do sono. Então, se a gente fala de fadiga excessiva, mudança do ciclo menstrual e essa mudança do sono, já são um dos primeiros sintomas. Para mim, foi bem difícil entender o que estava acontecendo comigo, porque eu tive queda de energia, eu tive irritabilidade, eu tive insônia. E se eu soubesse disso antes, a minha vida teria sido diferente. Porque o climatério, né, e a menopausa, como você falou, podem impactar 76 sintomas, né, de formas diferentes. E elas podem impactar também esses sintomas todos até a carreira de uma pessoa. Por quê? Porque acontece a redução da produtividade, acontece um maior estresse, acontece uma menor paciência com colegas de trabalho e clientes, uma sensibilidade física reduzida, e aí vem a discriminação somada a uma falta de apoio no mercado de trabalho. A Sociedade Europeia de Menopausa já trabalha com uma cartilha no local de trabalho, com diversas orientações.
O Brasil participou recentemente de uma pesquisa junto com mais 7 países e 80% dos entrevistados disseram não ver o apoio suficiente no local de trabalho às mulheres nesse período. E eu diria que ainda essas mulheres não recebem apoio em casa e na família, porque ainda é muito recente se falar sobre isso, até essas pesquisas. É isso, doutora Alessandra, você recebe no seu consultório mulheres assim que se sentem sufocadas de não ter com quem, né, conversar, com quem falar, com quem se abrir. E hoje em dia somos 29 milhões de mulheres no climatério e na menopausa no Brasil. São 30 milhões de mulheres menopausadas no Brasil e em 2030 nós teremos 1 bilhão de mulheres na menopausa. Então, esse é um público que ele é real. É o público que a gente tem hoje no consultório. Ele vai chegar para todo mundo, porque essa mulher mais nova, de 30, 35, ela já está começando a se cuidar, porque hoje a gente precisa levar essa informação. Então, muito não se falava antes de menopausa, porque nem elas sabiam que tudo isso aqui era dessa mudança de transição para a menopausa e na pós-menopausa. Então, a mudança que tem do corpo, por exemplo, mulheres que falam, Alê, tudo que eu fazia antes, eu não mudei nada. E o meu corpo hoje é outro, eu sou outra, eu falei. Mas justamente por você não ter feito nada que você hoje não consegue ter benefícios com as suas mudanças. Você precisa entender que esse momento seu agora é um momento que ele é mais específico, é um olhar diferenciado. Então a mulher não tinha a voz da fala, nem dentro de casa, nem no trabalho, nem com o próprio marido. Como que ela vai falar que a libido dela está diminuída? Como é que ela vai fazer o marido dela entender? Como é que ele vai entender? Eu falo que a menopausa é da família, né? Uma mulher entra na menopausa, a família vai participar, o trabalho vai participar, o convívio, as amizades. Então, sim, por conta até de declínio cognitivo, mulheres perdem 30% de energia mental, né? De fadiga cognitiva. Entra nessa fadiga cognitiva, 30%. Então, você imagina uma CEO de empresa que está no meio de uma reunião e, de repente, falha aquela memória, ela não lembra de nada, daquele branco, o famoso brain fog. E, junto disso, os calorões, e começa a ter aquele fogache, começa a transpirar. Então, é muita coisa, é muita mudança para lidar. Então, realmente é muito difícil. Dentro de tudo isso, ela tem que se posicionar, entender em que momento de vida ela se encontra, para poder começar a se cuidar de forma mais específica. E aos 35, né? Você falou que era já bom se adiantar. Aos 35, o que a mulher, né? Já é uma mulher, mas uma mulher mais jovem, uma mulher menina, assim, pode começar a fazer já aos 35? Olha, eu acho que se a gente pensar em todo cuidado preventivo, ele é o melhor cuidado, né? Então, vamos falar aqui de 30 anos, que nós estamos no nosso pico de construção de massa óssea. Pico de densidade mineral óssea e construção de massa muscular. Vamos começar a construir massa muscular e massa óssea agora, porque a gente vai precisar disso. Né? Então, o que ela precisa fazer? Entender que ela tem que fazer um treino de força com frequência, né? Com constância. Aquele treino de força com esforço. Entender que a alimentação é a base do tratamento na menopausa. O tratamento na menopausa ele é multidisciplinar. E a nutrição é a base. É claro que a terapia de reposição hormonal ajuda muito as mulheres, mas ela até é opcional. A mulher pode optar. A nutrição não é opcional. Ela tem que estar fazendo uma alimentação adequada para essa fase, né? Juntamente com o treino, com o manejo do estresse. Quando a gente fala manejo do estresse, não é a gente achar que nada vai acontecer com a gente, não é. Mas é como eu vou agir frente ao que está acontecendo comigo, né? Então, a gente tem que entender que são vários pontos a serem analisados e mudanças que precisam ser feitas e mantidas. Porque a gente precisa construir um novo hábito e manter esse novo hábito. Quais são os exames, né, que teriam nos 40 mais que a gente precisa hoje em dia fazer, né, para saber se a gente já está entrando na menopausa ou se essa progesterona, esses estrogênios já estão caindo? Qual seria esse cálculo? Você até estava me falando de um cálculo, né? É interessante falar do cálculo, mas assim, quando a gente fala de exame, a gente vai trazer aqui alguns marcadores. Mas eu preciso dizer que a menopausa ela é um diagnóstico clínico. E eu preciso tratar a clínica dessa paciente, porque nem sempre a gente vai ter alteração no exame e ela já está apresentando sintomas. Eu preciso tratar isso porque, às vezes, a alteração no exame demora para chegar. Mas ela está aqui na minha frente dizendo que ela está cansada, não dorme bem, aumentou o peso sem fazer nada, começou a engordar, mudou o corpo, está acumulando mais gordura, não tem mais energia para treinar. Ela perdeu vontade de fazer o que ela adorava. Então ela começa, sabe, anedonia, aquilo que você gostava, você já nem quer mais. Um certo isolamento, muita separação nessa idade, perda de amizade. É tanta coisa que o exame está aqui e ele é uma extensão de você.
eu vou primeiro escutar você e tratar o exame. Você sabe quando você falou dos 30 anos? Muitas mulheres chegam aos 40 com sarcopenia. Só que elas olham lá, estão vendo que estão mais flácidas, perdendo massa muscular, só que a sarcopenia leva a uma perda de massa óssea. E é silenciosa. Você só vai saber se fizer um exame ou se sofrer ali uma queda. Então, o importante, quando eu falei para você de músculo e massa óssea, é isso, né? E quando você vai para uns exames, você vai olhar os marcadores de FSH, de LH, estradiol, progesterona, mas nem sempre já estão trazendo essa informação. Só que a gente tem várias alterações, alteração de cortisol, de insulina. Resistência à insulina é muito comum em mulheres nessa fase. Então, assim, olhar o exame para poder trazer um diagnóstico, mas que principalmente a clínica dela é muito mais importante para tratar. Agora, Alessandra, você estava me falando sobre essa questão, né, das mulheres 35 mais já terem essa. E aí é engraçado que eu fui pensar, lá na frente, se começa aos 40 a ter a sarcopenia, lá na frente a osteoporose é certa, né? Não, exatamente. Assim, se você já está chegando com os 40 anos e você apresenta essa perda de massa muscular, eu falo que perder músculo é perder a expectativa de vida, né? Então, e músculo, eu sempre falo assim, olha, se força é a valência da longevidade, músculo é o órgão da longevidade. Né? Então, se você perde músculo, você está perdendo a expectativa de vida. E as mulheres que chegam com essa perda de massa óssea, eu ouso até falar que difícil vai ser você encontrar uma mulher com osteoporose com boa massa muscular. Então, ela já está dentro de um quadro de uma possível osteopenia que nós conseguimos reverter, mas a osteoporose não. Então, se essa mulher 40 a mais, 50 a mais, não começa a se cuidar agora, daqui a 30, 40, 50 anos, como que vai ser essa jornada do envelhecimento para ela? Então, o legal é exatamente isso que a gente está falando, né? Antes desses exames darem lá no sangue, ter a clínica dessa observação já comportamental dessa mulher, né? E antes ainda dessa situação comportamental, com 35, ter já um preparo. Por exemplo, as pessoas que vão no seu consultório com 35, você já se preocupa que ela está há 5 anos de entrar num processo de climatério. Vamos lá, o climatério é um marco etário que vai dos 35 aos 65 anos, né? Então, a gente fala muito climatério e menopausa, mas nós temos a perimenopausa, né? A pré-menopausa tardia, a menopausa e a pós-menopausa. Mas a gente fala aqui climatério e menopausa que é mais fácil para elas entenderem, né? Então, toda essa transição da menopausa que vai começar com 30, mas que se intensifica mais com os 40, né? A gente fala aqui doenta. Então, essa transição menopausal que é para a mulher entrar numa menopausa, esse momento, essa virada que é muito importante. Então, quanto melhor você chegar nessa fase, quanto mais suave for essa transição, menos impacto você tem desses sintomas, que eles são muito individuais. Cada mulher tem a sua menopausa. Então, cada uma vai ter um sintoma mais ou menos expressivo, ou com menos ou maior impacto, né? Nem todas vão ter fogacho. Mas praticamente 70% das mulheres sentem essa perda de massa óssea e massa muscular. Eu tive. Essa exatamente. Uhum. Então, assim, isso aqui eu me preocupo muito porque é a base do tratamento. Eu preciso ter massa muscular para essa mulher ter uma longevidade com qualidade, né? Justamente por ser um órgão endócrino. E ajudar todo o metabolismo da mulher nessa fase. Interessante isso. Então, quem já começa a se antenar sobre isso aos 30 já sai na frente. Um pouquinho, sim. Claro que a gente vai ter que associar outros fatores. Claro que tem toda uma questão genética, histórico, familiar. A gente sabe que a menopausa, se não for por conta de uma jornada, pode ser medicamentosa. Ela pode ser antecipada por medicamentosa ou cirúrgica ou por estilo de vida. A menopausa é estilo de vida, né? Uhum. Então, a gente tem que tomar cuidado. Mas eu falo que os 40 é uma idade limítrofe. É aquele momento de virada de chave. Mas ali eu já tenho 50, começa. Eu tenho 60, começa. Quando você começar, está ótimo. Mas 40 é uma idade limítrofe, porque depois dos 40 não tem plano B. O plano B é fazer o plano A dar certo. Então, a gente não tem outra opção. Não tem outra opção a não ser fazer a nossa parte. A mulher na menopausa, ela é a protagonista. Não dá mais para ficar o fulano, aquela pessoa. Não, você vai ter que fazer por você. Vai ser às vezes mais difícil para uma ou para a outra, mas você vai ter que fazer por você. E fazer por você é treinar.
Treinar Também. e ter alimentação, né? Alimentação, essa duplinha. Essa dupla tem que andar junto. E qual a importância da carga nesse momento? Qual a importância da musculação? Qual a importância, assim, eu vejo você malhando, você pega pesado mesmo. Qual a importância desse músculo trabalhar intensamente, né? A carga, só para poder deixar todo mundo super mais tranquilo. A carga é uma métrica muito individual. Talvez o seu melhor esforço seja com 5, o melhor esforço dela com 50 quilos, o melhor esforço de uma outra mulher com 100 quilos. E tá tudo bem. Você tem que fazer o seu melhor. Vai lá pro ginásio, treina a musculação, faz o seu treino de força. O treino de força é força contra uma resistência. A carga é uma métrica muito individual. Mas quando eu estou pensando em construção de massa muscular, eu estou pensando em construção de massa óssea. E é isso que vai trazer longevidade. Músculo, ele é justamente um cuidado que você tem para mulheres, por exemplo, com resistência à insulina. Quanto mais de músculo, vamos botar assim, olha, quanto mais de músculo a gente tem, maior a nossa capacidade de estocar carboidrato, glicogênio como energia no músculo e menor a chance que a gente tem de estocar como gordura. O músculo libera substâncias maravilhosas, o músculo ele libera substâncias incríveis como a própria irisina. Eu sempre falo muito da irisina porque ela vai ajudar no emagrecimento, que ela transforma aquele tecido branco num tecido bege, num tecido marrom, que tem muito mais mitocôndria. E a gente não escuta muito falar que a nossa usina de queimar gordura são nas mitocôndrias. Por isso que eu falo, quer emagrecer? Ganhe massa muscular. Que aí já vira uma combustão aquele músculo. Porque é na mitocôndria que a gente tem a nossa queima, né? E a própria isina vai no cérebro também tem uma ação de melhorar a neuroplasticidade. Olha que incrível. Então, o músculo ele tem uma importância que ele precisa ser olhado de uma maneira que não é estético. É saúde. E eu falo muito para as mulheres, não pensem em perder peso, pensem em ganhar massa muscular. Que vai ajudar você a perder peso, a emagrecer. Porque nessa perda de peso, Karina, vai músculo, vai água, vai gordura. Só que quando elas têm um reganho, por exemplo, quando vem de uma dieta muito restrita e tem um reganho, elas reganham gordura, mas não reganham a massa muscular que foi perdida. Então, cada vez que você perde músculo, você perdeu músculo. O reganho de peso é só de gordura. Por isso que não vale a pena você colocar em jogo essa massa muscular. O que as mulheres reclamam? Flacidez. Então, da onde vem isso, né? Celulite. Então, da onde vem isso? Claro que eu tenho que ter músculo, mas a gente também tem que falar um pouquinho da estética, por que não? Então, é tudo, mas não é o ponto inicial a estética, é a saúde, mas vai te levar para uma estética, né? Então, o músculo é incrível, ele tem a produção, ele tem ali, armazena aminoácido, ele tem ali água, precisa de muita hidratação. Eu falo para as mulheres, gente, músculo desidratado não hipertrofia, beba água. Então a gente tem que ter esse metabolismo eficiente. O músculo deixa o nosso metabolismo eficiente. E aí, esse músculo, além da musculação, da carga, a gente consegue adquirir também com uma alimentação voltada para isso? Como é que é uma alimentação que vai favorecer o ganho da massa muscular? A construção de massa muscular, de músculo, também é multifatorial. É uma boa noite de sono, é como eu falei, é uma hidratação adequada, porque músculo também é água, 75% é água, e é o treino de força, né? Por exemplo, e proteína na alimentação, que muitas mulheres não consomem proteína adequadamente. Eu falo, gente, vocês vão construir uma casa, compraram tijolo, cimento. Cadê o pessoal para levantar essa casa? É igual você ir na academia treinar, cadê a proteína? Então, ajustar o aporte proteico fracional ao longo do dia, né? E isso me preocupa muito, porque é um desafio no consultório. Fazer com que as mulheres atinjam a meta proteica diária. E é muito importante, porque proteína nós não armazenamos. E está sempre exercendo uma função no nosso corpo. Né? O que as mulheres reclamam, além de flacidez? Queda de cabelo, ruga. Então, tudo isso eu preciso ter essa construção sendo feita através do consumo adequado de proteína para sobrar proteína para a construção de massa muscular. Então, é super importante ajustar a dieta com treino de força e uma qualidade de sono adequada também. Se você acha que já viu de tudo, escuta essa. Nos 40 mais, a gente precisa de mais quantidade de proteína. Qual é a quantidade indicada diária de consumo de proteína? É isso, entre 200 e 300 gramas? Tem que aumentar as quantidades nas refeições? Olha que interessante. Por que a gente precisa de mais proteína nessa idade? Porque muitas mulheres têm resistência anabólica. Eu falo que para as mulheres emagrecerem nessa fase ou melhorarem a composição corporal, tem 3 dificuldades para ela que a gente chama de 3 resistências. Que é a resistência à insulina, que é essa alteração do metabolismo da glicose.
a resistência à leptina. Que é como se o corpo mandasse um sinal de que está saciado e essa mulher não tem esse sinal, não consegue parar de comer. E a resistência anabólica, o que é isso? A gente tem uma ligação que é intestino-músculo. Então, a resistência anabólica são realmente mulheres que não conseguem ter o aproveitamento da proteína que vem da dieta. E também tem dificuldade de ter os benefícios com treino de força. Então, essa resistência anabólica acontece porque são mulheres que têm constipação, disbiose. Olha a importância de tratar esse intestino. Então, quando eu penso numa fase que ela já é catabólica por si só, que é de perda de massa muscular do transição menopausal para a menopausa, eu tenho que ajustar essa proteína e aumentá-la para essas mulheres. Mas aumentar a proteína é diferente de ter em excesso, né? Eu aumento frente ao que elas têm de consumo, que é muito baixo. Os estudos trazem que para hipertrofia seria de 1,6 gramas por quilo de peso a 2,2 gramas por quilo de peso. E aí vai variar muito entre 100 e 150 gramas de proteína, depende de como que vai ser, mas pelo menos fracionado em 4 refeições ao longo do dia. Então seria 150 gramas de proteína fracionado em 4 refeições. Depende de 150 gramas. A gente pode pensar de 100 a 150, pode ser 120, pode ser 80, porque você não tem que ter a mesma quantidade igual em todas as refeições. Por exemplo, café da manhã, muitas mulheres não têm muita fome. Então pode comer um pouquinho menos de proteína, pode comer um pouquinho mais no almoço, faz um lanche caprichado, porque o lanche da tarde, eu falo que é a refeição coringa da mulher. Porque a hora que a maioria tem mais fome e vontade de comer doce, então nesse momento talvez entregar uma refeição com um pouquinho mais de caloria, melhorar o aporte proteico, para ela ficar mais saciada, porque proteína participa de trazer mais saciedade para essa mulher, melhora o emagrecimento, traz uma eficiência nesse emagrecimento. Então, é importante dar essa atenção. E muitas delas não se dão conta disso, né? Quando vê o dia passou, nem comi o que eu precisava de proteína. E a proteína, ela não é em tanta quantidade assim na carne, né? Por exemplo, um bife não tem tanta quantidade de proteína. Então, se você começa a falar, vou comer um bife do tamanho da palma da minha mão, você não comeu nada de proteína, né? É, sim, mais ou menos. Se você pensar que vamos arredondar aqui, aproximadamente 30 gramas de frango ou uma carne tem aproximadamente 28, 30 gramas de proteína. Aí pro peixe um pouquinho maior, mais ou menos 130 gramas, 150 gramas. Cada proteína tem o seu valor. Se for uma proteína vegetal, vai ter que aumentar um pouquinho essa quantidade, né? Ajustar os aminoácidos. Mas entender que o que eu preciso não é só pensar em comer a proteína, em fracionar ao longo do dia. Em cada refeição entregar um pouquinho. Por exemplo, de manhã se você for comer 3 ovos, cada ovo tem mais ou menos 6 a 7 gramas de proteína, o ovo inteiro, né? Você não chega em tanta quantidade, mas você pode ajustar com colágeno, com uma proteína em pó, o que você quiser, mas você pode fracionar ao longo do dia. Então, isso que é mais importante. Não só a quantidade, a qualidade e o fracionamento ao longo do dia. E o whey? O whey ajuda a colocar essa quantidade, a chegar nessa meta? O whey ajuda muitas mulheres a baterem, né? O whey protein ajuda muitas mulheres a atingirem a meta proteica. Sabe que tiveram 2 estudos muito interessantes sobre whey protein na menopausa. A dose de 20 a 40 gramas de whey protein associada ao treino de força potencializar o ganho de massa muscular. E um outro estudo falando que pela velocidade de absorção melhorou a ativação de mTOR, que melhora a hipertrofia. Então é um facilitador, é prático. Por exemplo, estamos aqui, se a gente tiver um compromisso depois daqui, a gente pode fazer um shake rapidinho com a proteína e tá tudo bem, comer uma fruta junto, umas oleaginosas juntos. Então ajuda, né? Não é que seja obrigatório na dieta, mas ajuda você a conseguir atingir a meta proteica, porque de repente à tarde tem mulheres que não conseguem comer uma comida maior, ou uma carne, ou frango. Então ajuda bastante. Agora você falou de hipertrofia, né? Essa questão dos 40 mais, trabalhar com a hipertrofia é importante para o emagrecimento, então? Muito importante para o emagrecimento e é possível sim ganhar massa muscular depois dos 40 anos. Isso não é… Quem fala que é impossível é porque de repente não está fazendo tanto. Claro que eu sempre falo que existem condições individuais, né? A gente vai falar aqui de uma forma geral. É possível. Não é fácil. Não é rápido. Ganho de massa muscular não é rápido em idade nenhuma, mas é claro que quando a gente é mais nova, a gente tem os hormônios a favor, né? Então, por ser uma fase catabólica, talvez se torne um pouco mais difícil, pelo cansaço excessivo das mulheres se torna mais difícil, né? Então, tudo isso tem que ser levado em conta, mas se eu tiver uma frequência de pelo menos 3 vezes na academia para treinar, principalmente membros inferiores, você consegue ter um resultado super interessante. Então, é possível ganhar massa com magra certeza. E massa muscular depois dos 40 mais. Com certeza. E isso daí é um banco de músculo. Ter esse banco de músculo é saúde lá na frente. É saúde lá na frente. Você vai precisar desse… Porque se eu falo de uma fase que ela é catabólica, eu preciso ter essa reserva, porque eu vou precisar
O músculo vai te dar autonomia, vai te dar independência, você vai conseguir… Porque olha só que interessante. Mulheres perdem de massa muscular de 0,5% a 2%. Só que elas perdem de força o dobro. 4% é a perda de força para uma mulher de 50 anos. Então, você imagina se você perde massa muscular e perde o dobro em força. Força é tão importante quanto ter massa muscular. Eu falo muito assim, seja o mais forte que você conseguir com a massa muscular que você possuir. Caramba, essa é boa. Seja o mais forte que você conseguir com a massa muscular que você possuir. Adorei. Porque assim, a gente vai perder massa muscular, mas não perca a sua força. Ale, tá associado? Depende, porque as pessoas associam massa muscular a tamanho. Eu não falo de tamanho, eu falo de função. Eu preciso de um músculo que ele tenha função. Então não é quanto maior, melhor. Tem que ser saudável. Então essa construção, ela é feita sempre. Ah, mas eu tenho 75. Vai construir um pouquinho de músculo sim, que vai te ajudar a fazer as suas atividades diárias, a ficar de pé, a se locomover, a não ficar dependendo de ninguém. Isso é super importante. É isso que eu ia falar, né? A gente escolhe a nossa dificuldade, né? Dificuldade para correr, dificuldade de ter fôlego, dificuldade de brincar com o filho, dificuldade de levantar e já abaixar, ou dificuldade de encarar o treino, dificuldade de ir para academia todo dia, dificuldade de arrumar a sua agenda ali para poder encaixar, né, a sua rotina, tanto alimentar como de treino. Quer dizer, a gente faz as nossas escolhas, porque dificuldade vai ser para os dois lados. E, inclusive, dificuldade para dormir, porque quando a gente não está com esse consumo de gasto energético, acaba também, né, que a mulher já está com esse problema da insônia, atingindo a insônia. Na verdade, a alteração do sono começa super cedo, como eu falei, com o declínio da progesterona, a gente começa a ter uma indução mais demorada. Você começa a demorar mais para pegar no sono, tá? Até porque também vai ter muita alteração de cortisol. Esse cortisol muito desregulado, muito mais aumentado no final do dia, traz muito maior estresse, muito mais irritabilidade. E por conta do declínio também do estradiol, essa mulher tem o que a gente chama daquele sono fragmentado. Acorda 3 e 4 horas da manhã, dá um estalo, abre o olho e não consegue voltar a dormir. Então, o sono atrapalha tudo. O ganho de massa muscular, o emagrecimento, favorece o ganho de gordura, aumenta o estresse, queda de cabelo, acelera o envelhecimento. Ele é como se fosse ali um maestro do nosso corpo, né? O dia começa bem quando o seu sono foi adequado. Então é um desafio para as mulheres nessa fase conseguir dormir bem. E dormir bem não é são 5 horas. Eu preciso de pelo menos 7 horas de sono. É o que os estudos trazem, né? Você acorda de manhã com mais possibilidade de melhores escolhas. E aí a gente fala da proteína. Se eu coloco a proteína na primeira refeição do dia, e eu não estou dizendo que é a mais importante, mas que é um diferencial, você tem menos fome ao longo do dia, você consegue fazer melhores escolhas ao longo do dia, você fica mais saciada. Então é importante, na primeira refeição do dia, não importa que horas que ela vai ser, quanto cedo melhor, porque você sinaliza o seu corpo, colocar uma fonte proteica. E tem estudos trazendo também que antes de dormir, 40 gramas de proteína garantem essa saciedade, essa síntese proteica por 7 horas. Então, comer uma proteína também antes de dormir é super interessante. Mas, claro, fazer todo aquele ritual, né? A higiene do sono, comer 2 horas antes de dormir é muito importante. Evitar, Karina, muitas comidas cruas à noite, porque muitas mulheres têm uma digestão mais dificultada, né? Tem constipação. Então, evite muito cru. Prefira tudo muito mais quentinho. Então, isso pode ajudar. E, principalmente de noite, olha como é que a nutrição casa com tudo isso, né? O broto de feijão tem níveis excelentes de GABA que vão ajudar no sono. Sementes de abóbora, tem magnésio que ajuda no sono. Tudo isso vai associar um sono de qualidade. Nossa, que maravilha. Eu faço super lá e se você começar a fazer isso hoje, você vai me agradecer. Todo o meu café preto de manhã é com meio scoop de whey. Aí eu já ponho ali no café da manhã, independente do que eu vou comer ou se eu não vou comer. E a necessidade de doce à noite faz eu tomar mais o scoop de whey, que é o scoop do dia à noite. Então, eu super dou essa dica também. Essa vontade de doce, ela é hormonal também, né? A gente tem um declínio desses hormônios, como eu falei, que tem menos produção de neurotransmissores. Por exemplo, a gente tem menos produção de serotonina, que é aquele hormônio do bem-estar, né? E essa alteração do cortisol, ele faz ficar mais pronunciado o hormônio grelina, que é o hormônio da fome. E é no final do dia. Só que, quando as mulheres estão com esse hormônio mais aumentado da fome, ninguém vai procurar um prato de brócolis, né? Ninguém faz omelete, né? Que é o quê? Carboidrato, doce, né? Essas comidas que são muito mais palatáveis.
Então, por isso que também ter esse olhar, eu falo muito pra mulher, assim, tudo é hormonal, não é só come menos e gasta mais. Eu tenho mudança de insulina, alteração de cortisol, hormônios tireoidianos, grelina, leptina, FSH, LH, estradiol e progesterona. São muitas mudanças, né? Então, até esses hormônios no exame ficarem alterados, por exemplo, para você entender de uma menopausa no exame, esse FSH vai começar a aumentar, esse estradiol vai começar a declinar. Só que antes disso, ela já está pedindo socorro para você. Ela já está pedindo ajuda. Agora, promete que não vai ignorar essa informação? A farinha branca e o açúcar podem ser, sim, prejudiciais depois dos 40. Alessandra, explica pra gente por que esses alimentos inflamam tanto, né? E essa inflamação pode ser maléfica pra gente nos 40 mais. Eu vou só trazer um conceito que a gente precisa trabalhar assim, né? Um alimento, ele não inflama. É um contexto nutricional. Por exemplo, se você tá com a sua dieta super bacana e um dia é o seu aniversário, você, por exemplo, comer uma fatia de bolo, né? A gente não pode falar que só esse bolo vai te inflamar totalmente, não, isso, né? Se foi isso, tudo bem. O problema é aquela pessoa que fala assim, exatamente. Hoje é meu aniversário, vou comer uma fatia de bolo. Mas amanhã é aniversário, eu fui na minha avó visitar a minha avó. Aí a minha avó fez um bolo pra mim. Aí no dia seguinte, nossa, almoço que vem de empada passou lá no meu trabalho. Aí a pessoa comeu a empadinha. Aí isso. Esses excessos realmente, primeiro que fazem com que você saia desse controle calórico que tá ajustado pra você. Então, de uma certa forma, o açúcar por si só, ele já é pró-inflamatório. O álcool é pró-inflamatório. Então, isso vai piorar todo o seu sistema. Uma mulher inflamada não emagrece, não ganha massa muscular. Entende? Então, a junção de tudo isso realmente traz um quadro que não é favorável no sentido de saúde para nenhuma mulher. Esses excessos realmente precisam ser controlados. A mesma enzima que metaboliza o álcool metaboliza o hormônio feminino, por exemplo, de uma reposição. E o seu corpo vai escolher metabolizar o álcool. Então, você não vai ter os benefícios da reposição hormonal. Ele vai estar trabalhando para metabolizar outra coisa. Então, você precisa entender que a nutrição, como eu falei, é a base. E o excesso do açúcar atrapalha tudo. E o excesso do álcool também. Mas o álcool não tem dose segura de álcool para mulher no climatério e na menopausa. Mas, Ale, eu nunca vou poder beber um vinho? Não é isso. Consumir o seu vinho em algum momento. Mas eu preciso dizer que não tem dose segura de álcool para mulher no climatério e na menopausa, né? Então, beber já é também uma coisa ruim, né? O ideal é que a gente faça o mínimo possível, né? O açúcar também, eu falo, gente, tem tanta coisa, tantas opções hoje que nós podemos substituir, né? A gente consegue melhorar todo esse quadro. A farinha branca eu super consegui substituir, sabia? Lá tá em casa, super pra fazer. Até pro meu filho, assim, mãe, eu quero comer uma empada, empadão, é tudo com farinha de aveia. Isso, perfeito. Tudo com uma outra forma. E assim, aos poucos, você já nem lembra de comprar a farinha de trigo lá, Dona Benta. Isso, com certeza, né? Esses alimentos, isso, de repente tem muito, sabe, fritura, olha, esses doces. Eu falo, olha, se atrapalha essa dieta, não tem em casa. Por exemplo, um doce, um bolo, um chocolate, não tem de fácil acesso. Eu sei que a gente tem que pensar em tudo. E quando a gente fala, eu falo assim, gente, calma, né? Vamos expande um pouquinho para poder entender o assunto. Ninguém tá dizendo que nunca, que é impossível, mas se a gente conseguir, se a gente realmente se prender em tirar isso, a gente consegue melhorar muito os status. Porque, olha só, os fogachos, por exemplo, o excesso do açúcar, de bebida alcoólica, a cafeína, tudo isso aqui pioram os fogachos. Mais gordura corporal pioram os fogachos. Mais massa muscular reduzem os sintomas de fogacho. Olha que importante. Isso é super importante, hein? Quer dizer, o corpo, todo mundo está falando hoje em medicina integrativa, é que o corpo é todo integrativo, né? Se você vai ver uma coisa, vai puxando a outra. E a vida saudável favorece a mulher na menopausa. Exatamente. A menopausa é estilo de vida, né? É claro, como eu falei, a gente sabe que tem toda uma questão ali medicamentosa ou cirúrgica, mas a menopausa ela é estilo de vida. Tanto que a nossa epigenética pode mudar todo o nosso quadro. Se a sua mãe entrou na menopausa com uma certa idade, talvez você consiga colocar mais pra frente a sua menopausa, né? Deixar ela mais lá pro finalzinho por conta da sua rotina de vida. Se você tá treinando, se alimentando bem, reduzir o açúcar e álcool, dorme super bem, então você pode melhorar esse quadro por conta da sua epigenética. E você fala bastante de suplementação, né, Ale? Me conta quais são os suplementos que as mulheres nos 40 mais não podem deixar de ter em casa, né? Porque ajudam, porque favorecem. Quais são, a gente falou dos sintomas, e quais são esses suplementos que também a mulher não pode deixar de conhecer? Os suplementos, eles são super interessantes, porque assim, pensar numa mulher com mais de 40 anos e não pensar em suplementação é difícil, porque hoje a demanda é muito grande, né?
Os suplementos, eles vêm para entregar o suficiente para tornar esse metabolismo eficiente, né? É aquela cereja do bolo, é o quadro da parede, mas é para esse momento. Mas não tem como não pensar em suplementar uma mulher. Eu sempre falo do ômega 3, anti-inflamatório, antioxidante, apoia a saúde muscular, reduz esses sintomas depressivos, é uma excelente para foco, cognição, raciocínio. Tem vários benefícios. A coenzima Q10, energia mitocondrial. Qual a primeira coisa que as mulheres têm? Fadiga, cansaço. Então, a coenzima Q10, nós temos a menor produção dela com esse andar da idade. Então, é excelente para melhorar nossa biogênese mitocondrial. Energia de mitocôndria, aumenta o número e melhora a função, né? Diminui o cansaço, fadiga, melhora a energia, vitalidade, disposição. O magnésio, ele é incrível, né? Porque ele vai ajudar no sono, na disposição, na energia, em foco, concentração, metabolismo da glicose. A creatina, que é um suplemento que eu falo que eu já considero como um nutriente, né? Pensando bem aqui também, né? O transresveratrol é um suplemento que eu falo assim, sabe? Ele é multi-alvo. Pele, cabelo, energia mitocondrial, reduz de mancha. Tem uma ação fitoestrógena, então eu ajudo a equilibrar os hormônios femininos. Agora, olha que interessante. A taurina é um suplemento super interessante. Os estudos mostrando que a taurina diminui essa senescência celular, que é esse processo de envelhecimento. E a taurina também reduz esse aumento de produção de estresse oxidativo, desses danos oxidativos do envelhecimento. Então, olha que interessante para a mulher ter isso dentro desse quadro, porque o estrogênio, ele tem uma ação antioxidante, né? Para a gente é nosso defensor, vamos colocar assim. Estamos perdendo essa capacidade. Então, a taurina entra como também uma boa sugestão. A vitamina D. Vitamina D é super importante, claro que baseado nos exames, mas eu atendo minhas pacientes e 90% estão com uma vitamina D muito abaixo de 40 nanogramas por ml, né? A vitamina D, bons níveis de vitamina D trazem bons níveis de progesterona, apoia a saúde muscular, saúde óssea, saúde cognitiva. Então, é uma lista interessante, né? Mas claro que tem as individualidades, mas se for numerar aqui, esses vão ajudar bastante. Para as mulheres, esses são os top que tem lá. Tem muitas possibilidades. Vamos falar assim, ômega 3, coenzima Q10, creatina, magnésio, vitaminas do complexo B, transresveratrol e vitamina D. Maravilha. Agora, você estava falando outro dia que quem teve insônia no dia seguinte aumenta a quantidade de creatina. Por que isso? Tem uns estudos agora realmente trazendo que a creatina tem, vamos lá, suplemento multi-alvo nutriente. Então, saúde muscular, óssea, cognitiva, intestinal. Ela apoia a melhora da barreira intestinal. E teve uns estudos trazendo que ela melhora toda essa função cognitiva, memória, aprendizado, em noites mal dormidas. Então, sugere-se que a gente aumente a dose de creatina também nesses dias para melhorar essa nossa função cognitiva, tá? Também é uma sugestão. Por isso que eu falo que a creatina é um suplemento, é aquele nutriente que é da família inteira. Vai tomar a mulher na menopausa, para suplementar o filho, o marido, todo mundo. Pode todo mundo tomar. Cada um vai variar um pouquinho a sua quantidade de dose. Dose de 3 a 5 gramas ao dia já é super benéfico. E me conta um pouquinho sobre você, Alê. Como é que começou essa paixão pelo fisiculturismo? Você se formou em educação física primeiro, nutrição. Como é que foi indo essa sua paixão pelo movimento wellness, né? Que você hoje é super saúde, né? Como é que foi essa evolução? Eu sempre fui apaixonada por esporte, né? Eu tenho 49 anos e são 35 anos dedicados ao treino de força. Desses 35 anos, 20 como atleta. Então, eu sempre treinei porque eu sempre gostei. O universo do bodybuilding sempre me encantou. Sempre fui apaixonada, claro, que naquela época as condições que eu tinha de ter acesso à informação, mas eu sempre gostei. Então, eu me formei primeiro em educação física, depois eu fiz a nutrição, né? E olha que interessante, na minha faculdade de educação física, a minha monografia era treino de força para idoso. E naquela época, muitos anos atrás, quase ninguém acreditava nesse tema. Foi até difícil convencer o orientador a me acompanhar, ele nem quis me acompanhar. E muito mais bacana que isso, são os meus títulos de atleta no fisiculturismo me deram a chance de cursar a nutrição com 100% de bolsa e ser convidada para ser atleta da faculdade. Olha que legal. Legal, né? Quer dizer, o esporte foi te abrindo portas. Exatamente. E a wellness foi a categoria que eu iniciei no esporte. Eu tenho a felicidade de ter sido a primeira campeã wellness no mundo. E hoje vejo a categoria crescer cada vez mais, tem uma expansão absurda no esporte, né? É a menina dos olhos, praticamente, assim. Então, eu fico muito feliz de ter visto onde a categoria chegou. E essa minha construção no esporte, esse ano eu faço 20 anos competindo, de 2005 com 29 anos até 2025 com 49 anos.
tive a minha convocação para competir no Master Olympia Wellness no Japão. Saiu tem pouco tempo, tem uma semana que saiu essa convocação. Para mim é muito importante, porque eu vou contar essa história, a narrativa dessa atleta que começou com 29 anos e aos 49 anos, competindo por 29 anos, pode mostrar e comprovar que o esporte de alto rendimento, ele é saudável, sim. A diferença não é o esporte de alto rendimento, é como essa atleta chegou nesse alto rendimento, o que ela fez para chegar no alto rendimento. Então, eu sempre preservei a minha saúde em todas as minhas competições, dentro e fora do palco. A minha saúde primeiro, o meu título depois. Eu nunca comprometi a minha saúde em prol de um troféu. Eu acho que isso é muito importante. Então, contar essa história. E agora tem essa missão agora em agosto, lá pro Japão. Legal, parabéns, hein? Ó, muito sucesso, leva a nossa bandeira. Vou levar. Venha com os títulos, mas só de você ir pra mim já é. Até porque esse maravilha, campeonato, olha que interessante, Karina, é um convite, não é uma inscrição. Olha, pra representar mesmo esse então você não vai marco de 20 se inscreve e vai. Quando você se inscreve, você tá dentro, né? Foi um convite. Eles convidaram para estar presente nesse evento. Então, só o convite, para mim, já é um reconhecimento. O troféu, exatamente. Já é um super exatamente. Né? Super interessante. Que legal. Agora me fala, como é que é essa sua força de vontade, essa sua determinação, treinar todos os dias, malhar, tá ali com a sua alimentação em dia, né? Porque a alimentação em dia quer dizer muito organização, se preparar, disciplina. Comprar, disciplina. Isso daí, como é que é combater o cansaço, o estresse? Você trabalha pra caramba, são 2 profissões, combater a agenda lotada. É amor por você, amor pelo esporte. Como é que é esse segredo aí que te faz todo dia vencer? A disciplina, para mim, é a chave. Eu não consigo pensar em outra palavra, né? Então, a disciplina da minha vida me trouxe benefícios no esporte. A disciplina do esporte me trouxe benefícios na vida. Então, a disciplina, para mim, ela é a minha chave. Eu falo assim, se eu tenho um sobrenome, meu sobrenome é disciplina. De verdade. Porque eu nunca fiquei precisando de motivação para fazer alguma coisa. Eu sempre fiz porque tinha que fazer, sabe? Então, acho que ser disciplinada e ser resiliente. A resiliência, eu acho que ela é um diferencial na nossa vida. Quando você é resiliente, ou seja, você sabe lidar com aquilo que acontece, sabe? Você sabe como que você vai passar por algum acontecimento, porque não é que não vai acontecer, mas como que eu passo por isso? Então, a resiliência, para mim, é disciplina e resiliência. E a organização, a gente consegue fazer tudo com organização. Então, eu sempre fui muito disciplinada. Eu até hoje acordo sem despertador. Eu não deixo de dormir as minhas 7 horas de sono toda noite. Eu sou muito disciplinada, pesando a minha comida todos os dias, independente de treinar, de competir ou não. A minha quantidade de água, isso eu faço por mim. Porque se eu não fizer, ninguém vai fazer. Né? Então, essa disciplina de você fazer por você é que é o mais importante. E é você entender que você colhe esses frutos desse pouquinho todo dia, que no final vira um monte, né? Então, são esses hábitos que você vai colocando na sua vida e você vai colhendo, você vai sendo disciplinada, saber dizer não. Não vou, não quero, não é pra mim. Chega uma hora que você começa, eu falei pra você ainda há pouco, né? Eu fiz 49 anos agora, 49, 50. Chega uma hora que você fala assim, eu não vou gastar minha energia com isso. Eu não quero mais isso pra mim. Também não quero mais essa pessoa, eu não quero estar nesse ambiente. Você fica muito seletiva. Então, você escolhe com que você também vai gastar a sua energia. Então, sempre assim, eu acho que a disciplina, para mim, ela é a chave de tudo isso. E do outro lado, você fazendo tantos, né, esforços, escolhas, boas escolhas, foi recompensada, foi retribuída, foi ganhando, né? Então, quer dizer, às vezes as pessoas acham que vão se tolir da vida investindo na saúde, investindo no esporte. Ai, mas eu vou perder a festa. Ai, mas eu vou perder aquilo, não sei o quê. Escolhas, mas você vai ganhar tantas outras coisas pelo outro lado, né? Depois dos 40 anos, as escolhas que nós fazemos vão impactar nas nossas próximas décadas de vida. Tudo bem que eu comecei a fazer escolha muito cedo, né? Desde muito nova. Se eu falar de muito nova, é de verdade, de muito nova. Com 5 anos eu fazia balé. Então, eu já tenho um contato. Eu sempre acordei para ir para academia. Sempre tinha esse contato com esporte, com atividade. Mas cada escolha que a gente faz depois dos 40 anos vão impactar nas nossas próximas décadas de vida, porque a gente vai passar por muitas transformações, por muitas mudanças. E é na manutenção dessas escolhas saudáveis, dentro da sua rotina, daquilo que você consegue sustentar,
que vai ser diferente, que vai fazer a diferença. Me fala, vai ter esse evento internacional, essa conferência agora dia 10, as pesquisas cada vez mais se avançam. O que você pode falar de um spoiler do que você vai levar para lá? Dia 9 e dia 10 de maio que vai ter o Analytica Conference, né? Analytica Health Conference. É um evento super interessante, que eles vão trazer vários profissionais, né, para falar sobre medicina e nutrição. E o meu assunto vai ser sobre músculo, né? Músculos saudáveis, vida longa na menopausa, né? E é uma realidade. É assim, não sei se você percebeu isso, você que também está sempre muito antenada nisso. De 2004 para cá, eu acho que 2024, perdão, vai entrar como um grande marcador de ano de nunca se falou tanto em massa muscular e músculo. De lá para cá, de 2024 para 2025, hoje a gente está pensando em músculo para todas as faixas etárias, com condição de saúde, como prevenção, como tratamento. Hoje as pessoas olham o músculo como não a estética, não o fisiculturismo, não o bodybuilding, não o volume, não o tamanho, mas a função que o músculo tem para a qualidade de vida. Então, falar disso hoje, realmente, músculos saudáveis, menopausa mais longa, com certeza você vai ter esse benefício. Com certeza você vai ter esse benefício. Então, é um evento super interessante que vai acontecer aqui no Rio de Janeiro. E eu espero que seja ali, que traga bastante informação para as pessoas presentes, porque tem outros grandes profissionais da área também. Me fala um pouquinho da sua rotina. Como é que você levanta? Que horas você acorda? Você falou que não bebe, acorda super cedo. Como é que é? Você faz esse horário… Como é que se fala essa rotina? Ciclo circadiano, sim. Você sabe que até o nosso colágeno respeita o ciclo circadiano, né? Se você dorme muito tarde, você já perdeu ali produção de colágeno, produção de testosterona, GH. Então, assim, você tem que entender que os hormônios têm os seus horários para acontecer. Então, eu sempre, dá umas 9h30, 10, assim, eu janto todo dia entre 8 e 8h30. Eu faço todo dia 12 horas de jejum noturno, todo dia. E entre 8 e 8h30 eu estou jantando, entre 8 e 8h30 eu estou tomando meu café da manhã. Faço de 4 a 5 refeições ao longo do dia, já tá tudo pronto, pesado, calculado. Até hoje eu peso todas as minhas refeições, já tudo pronto. Se você olhar minha bolsa, tem um potinho de comida ali que eu sempre saio assim prevenida. E faço as minhas escolhas, tenho as minhas suplementações e faço as minhas escolhas saudáveis e me programo para isso, sempre me organizo para isso. A minha hidratação diária é de 3 litros de água e eu tenho alguns hábitos que são meus mesmo, assim, né? Que eu leio a Bíblia todo dia, faço uma leitura de Bíblia todo dia, eu oro salmo. Eu sou uma pessoa que sempre jogo pro universo coisas bacanas, coisas interessantes. Não é só pensar positivo, é agir positivo, mas é falar positivo. É um ambiente que você tá, as pessoas que você se envolve, as escolhas que você faz, impactam na sua vida. Então, todo dia eu faço aquele momento de acordar de manhã, eu agradeço que eu tenho que agradecer, eu peço que eu tenho que pedir, eu jogo pro universo um monte de coisa bacana. Tento fluir isso com as pessoas, porque a gente é o que a gente joga e a gente recebe o que a gente entrega. E eu sou muito seletiva, cada vez mais eu tô muito mais seletiva, assim, no meu mundo, das pessoas que me cercam, naquilo que eu quero estar presente, sabe? Sobre o que você quer falar, sobre o que você quer receber, essa energia, né? A gente é energia, a gente é movido por isso, né? Não tem como, né? Vida saudável combina com noites, festas… Não combina, né? Mas também não precisa ser aquele radical, né? Dá para equilibrar? Por exemplo, lá no seu consultório, você consegue equilibrar lá essa rotina com os pacientes? Consigo. Eu acho que isso é o equilíbrio. Quando você consegue trazer essa paciente para aquele cardápio que você preparou durante a semana, ela está fazendo ali a semana dela, o mês dela, e daquele momento ali, de repente, tem uma festa, tem um casamento, tem um aniversário. Tem muita paciente que fala ali, olha… Poxa, mas eu vou viajar com a minha família, isso é uma semana, o que eu faço? Eu sempre falo assim, vai e aproveita. Aproveita com a sua família, você tá lá. Quando voltar, volta pra sua dieta. Isso para mim é o equilíbrio. O equilíbrio é você saber sair, saber voltar. Sem fazer nada de diferente, sabe? Sem jejum extremo, sem diurético, sem relaxante, não é isso. Vai lá, saiba fazer as suas escolhas. Preste atenção na quantidade, porque tudo é com a quantidade, né? Você vai tomar uma taça de vinho com seu marido num jantar incrível e especial, é uma coisa. Uma outra coisa é você sempre uma festa e tomar e beber de 6 da noite até seja amanhã do dia seguinte, né? As pacientes falam, não, olha, mas eu só bebo socialmente. Eu falo, mas quão sociável você é? Se você é sociável de quinta a domingo, 4 semanas no mês, você passa metade do mês bebendo. Essa conta não vai fechar na menopausa. Posso comer uma fatia de bolo, uma fatia de pizza, uma fatia diferente de rodízio. Né? Então, eu acho que é o que eu falo, é a responsabilidade.
você escolhe o que você vai colocar no seu prato, a quantidade do que você vai consumir. Né? Há pouco uma paciente falou, olha, e o açaí? Posso? Falei, pode o açaí. O que não pode é aquilo que vocês colocam junto num lugar que eu não vejo nem o açaí, só vejo que tem em cima, né? Então, é saber fazer escolhas de quantidade e de qualidade. Isso que você está falando é muito interessante, porque essa coisa do saber voltar, né? Porque tem gente que segue uma dieta ali, tá seguindo 20 dias, não sei o quê, aí daqui a pouco sai e fala, já que eu saí hoje, eu vou sair amanhã. Aí já que eu saí amanhã, aí daqui a pouco você vê, você já tá uma semana, deu tchau, né? Então, quer dizer, essa questão do voltar à rotina, se recuperar as rédeas também é muito importante. Né? Eu falo muito que tem a regra do 3 na menopausa, né? Nunca fique 3 dias sem treinar. Nunca falte 3 dias seguidos. Você não precisa de 3 refeições no mês fora da dieta. Inclua 3 chás na sua rotina. Coma 3 frutas. Faça 3 refeições saudáveis. Então, assim, eu vou brincando com elas, mas se você for ver, é uma regrinha de 3 na menopausa. Mas, de fato, essa é importante. Você saber sair e voltar, tá tudo certo. Só que você tem que também saber como você vai sair, né? Porque também não pode exagerar demais. Sim, porque senão a conta chega, né? Exatamente, a conta vai chegar. E agora, aqui nesse papo maravilhoso que está chegando ao fim, eu quero deixar alguns recadinhos. A dor, gente, é inevitável, mas o sofrimento é uma escolha. Tem dias em que a gente simplesmente não se dá conta. A cabeça pesa, o corpo trava e a vontade é de parar tudo. Mas deixa eu te contar uma coisa: ninguém vence sem tropeçar. A dor que você sente hoje pode ser o combustível que você precisa da sua força para viver amanhã. Superação não é sobre cair, mas é sobre levantar, é sobre recomeço. É aquilo que ninguém está vendo, mas você já está lá, se propondo a voltar, se propondo a fazer. E vale a pena, porque depois dos 40 não tem mágica, não tem magia. É essa força diária, é essa rotina constante e é esse cuidado do corpo que reflete na mente, sim. Então é isso que a gente estava falando, né? Esse retorno, né? Posso sair, posso ir a uma festa, posso viajar, mas me recupero para estar no dia a dia. Isso em qualquer idade, seja nos 40, nos 50, nos 60. Eu acho que hoje nós temos mulheres que estão super ativas com 50, 60, dando uma volta na vida assim, tendo uma vida que talvez antes delas não tivessem. E elas começaram a fazer escolhas, de tomar decisões e entenderam aquilo que a gente conversou outro dia que eu falei com você, que eu falei, estamos tomando conta do mercado e chegamos para ficar. A mulher dos 40, né, dos 50, ela hoje é o mercado. Seja o mercado de trabalho, seja uma nova faculdade, seja… Essa mulher agora é a mulher da sociedade, de 40 e de 50. E ela não vai sair, não. Porque a gente tem essa expectativa de vida aumentando cada vez mais. Então, tudo hoje está girando em torno de… Porque a gente hoje ocupou um espaço que é nosso de verdade. E elas agora têm fala, né? Tem espaço para falar. Ai, é tão emocionante. E as cicatrizes, gente, as cicatrizes contam, porque as cicatrizes contam a história que você venceu. A gente tem mania de esconder as nossas falhas, de esconder os nossos fracassos. Mas sabe, as cicatrizes que você carrega aí no peito são as provas que você sobreviveu. Sobreviveu às batalhas que muita gente nem imaginava que você travou. Sobreviveu às suas quedas, sobreviveu à dor, sobreviveu a cada recomeço, tudo que você moldou. E é justamente depois dos 40 que a gente começa a se dar conta desse cálculo e a ter que se empoderar de tudo que a gente vem carregando como cicatriz, para valorizar a nossa história, para ter verdade e ter mais amor por você mesmo. O tempo só pesa contra o seu favor se você não se valorizar. Então, nos 40 mais, a gente começa a refletir sobre várias coisas que você quer, mas não esquece a sua história. O jejum intermitente, que todo mundo fala super bem, ele é bom, mas ele também pode ser um sabotador? Pode, ele pode ser um gatilho para essas impulsões alimentares. Eu falo que o jejum intermitente ele tem os seus benefícios, que não é só para emagrecimento. Pode até ajudar, mas esse não é o objetivo do jejum intermitente. O que acontece com o jejum intermitente? O ideal seria a gente respeitar o ciclo circadiano, que é a janela noturna sem se alimentar. Então, janta um pouquinho mais cedo, fica essa janela noturna sem se alimentar e faz a primeira refeição do dia de manhã, para sinalizar o seu corpo. O que acontece com muitas mulheres que fazem um jejum intermitente de 16 e 18 horas? Os estudos já trazem que se você fizer de 2 a 3 dias já está ótimo. Só que muitas mulheres naquele afã do emagrecimento, achando que vão acelerar o processo de emagrecimento, fazem um jejum intermitente todos os dias 18 horas. O que pode acontecer? Primeiro, deficiência nutricional. Não entregam o que minimamente precisam nessa janela. Segundo, não conseguem entregar a quantidade de proteína adequada.
né? E como é que acontece isso? Elas acordam de manhã, ficam sem comer até a hora do almoço, aí fazem só uma saladinha e fazem, Ale, durante o dia eu fico super bem sem comer, mas à noite me dá uma fome. Eu falo, claro, você não entregou o que você tinha que entregar de nutriente para o seu corpo. Então, nós fazemos uma salada no almoço, no lanche, tomam um cafezinho, um chá. Quando chega de noite, é macarrão com queijo, com um pedaço de bolo, uma torta, um bolinho, um sorvete. Come tudo que não podiam comer. Aí, o que acontece? Querem compensar, fazem de novo um jejum, ficam sem comer até a hora do almoço. E essa janela que não para, esse looping que não acaba, faz perder massa muscular, aumenta o estresse, aumenta o cortisol, queda de cabelo. Perde, e além de perder massa muscular, você vai guardando essa gordura corporal, potencializando o ganho de gordura, porque pode ter essas impulsões alimentares. Então, não é ser feito de qualquer maneira, tem que ter um acompanhamento. Por isso a minha preocupação no fracionamento de proteína, porque se você pensar, se você for estudar um recordatório alimentar de uma mulher, de manhã é um ovo, no almoço uma salada, de noite uma sopa, eu pergunto, cadê a proteína? Né? Então, esse tipo de estratégia que elas fazem para comer menos, já que vão emagrecer, elas estão comendo menos comida, mas não menos caloria. Emagrecimento é comer menos caloria, não menos comida. E aí, quando a gente fala da necessidade de buscar ajuda, é isso, né? Buscar ajuda em vez de ficar sozinha tentando emagrecer e só piorando, né? Exatamente. E aí não saem dessa tentativa e frustração, e acham que tudo é culpa delas, porque não, elas até tentam acertar, mas estão buscando o caminho errado. Vamos mudar isso, mulherada. A partir de agora, nada de jejum intermitente radical, né? Exatamente, com acompanhamento que é mais importante. Você não precisa ser forte o tempo todo, você só precisa não desistir. Todo mundo acha que superação é ser forte, inabalável, mas na verdade, quem supera aprende a pedir ajuda, aprende a descansar quando precisa e entende que o tempo também cura. E quando a gente cuida da saúde com constância, mesmo cansada, mesmo com medo, o corpo responde. Depois dos 40, a saúde presente na nossa vida só acontece com disciplina, afeto a gente mesmo e boas escolhas. E era mais ou menos o que a gente estava falando, né? Essa questão da escolha, essa questão de se amar primeiro, né? Essa questão da autoestima. A autoestima é importante, porque muitas mulheres nos 40 mais começam a deixar de ter autoestima, né? Já tô assim, já não tenho mais. Eu já vi amigas falando de outras amigas. Ah, aquela ali não tem mais volta, né? A mulher também é muito crítica com a outra mulher. E tem volta. Com certeza. Eu uso uma frase que eu gosto de dizer muito para as mulheres, que é assim: nunca duvide da força que existe em outra pessoa, até que essa pessoa só tenha força para poder resolver a vida dela. Então, nunca duvide da força que existe dentro de uma outra pessoa. Você não sabe aonde que ela pode chegar, o que ela pode fazer por ela mesma. Então, a mulher, eu sempre falo assim, a mulher que passou dos 40 anos, ela tem que ser a prioridade na vida dela. Eu sei que tem trabalho, eu sei que tem família, filho, marido, mas se ela não está bem, nada em volta dela vai estar bem. Então, ela precisa estar bem, porque eu sempre pergunto assim, olha, quem cuida de quem cuida? Essa mulher que é a dona da casa, trabalha fora ou não, toma conta de uma família, tem que cuidar dela. Quem faz o prato de comida dela? Quem pergunta se ela já almoçou e jantou? Quem foi no mercado para ela? Quem limou a casa e falou, olha, hoje descansa, já arrumei a casa para você? Ninguém faz isso. É muito difícil você ver alguém tomar essa frente para que ela possa ter aquele momento. Como que ela vai ter esse momento se ninguém deixa, ninguém dá a oportunidade dela ter esse momento, né? Então, essa mulher, ela tem que entender que tá bom. Então, eu tenho que ser a primeira do dia, a mais importante. Eu vou cuidar de mim e vou cuidar de todo mundo também. Mas primeiro sou eu, para depois cuidar de vocês. Isso é muito interessante, né? E eu vi outro dia, né, para quem tem filho, assim, uma frase que me marcou. E aí, estava falando dessa questão da mulher na família. O seu filho vai tratar você como você se trata. Então, muitas vezes as pessoas falam, meu filho tá me respondendo, tá isso, tá aquilo. Mas como você se trata? Você tem hora para você? Você tem uma comida feita para você? Você vai aonde você quer ir? Você se cuida? Você tem uma aparência apresentável? Você tá indo, né, tratar de você? E aí as outras pessoas, né, eu diria não só o filho, as outras pessoas vão tratar você como você se trata. Então, se você não se coloca em primeiro lugar, as outras pessoas também não vão te colocar. Se você não se dá, né, ao autocuidado, ao respeito, a mostrar que você tem uma autoestima elevada, que você tem carinho com você, as outras pessoas também não vão ter.
né? Então eu acho essa frase muito interessante e acho que faz muito o que você está falando, realmente vem, né, convergir com o que você está falando, dessa questão da pessoa ter que olhar para si, sim, para existir e aí cuidar de alguém. Exatamente. Ai, Ale, muito obrigada. Adorei te receber. Sucesso no Japão. Pra gente. Sucesso para você na conferência. E que você estude aí, continue nos estudos maravilhosos, cheias de métricas para trazer pra gente e sempre nos inspirar lá no Instagram, né? Deixa aqui os recados para você, onde é que a gente pode te achar. Obrigada pelo convite, obrigada por esse papo, né, que a gente troca aqui, porque nós somos mulheres da fala, né? Estamos nessa fase. Então, quando eu comecei a estudar, eu falei, eu sou uma mulher dessa fala e eu tô estudando, só que tem outro lado que não é isso que eu tô lendo. A gente pode ter qualidade de vida depois dos 40 anos, no climatério, na menopausa e na pós-menopausa, porque nós vamos viver na menopausa até o final da vida. Então, como que a gente vai viver essa menopausa depois, né? Como é que você vai passar por todos esses anos que vai te acompanhar até o final da vida? Fazendo boas escolhas, respeitando o seu momento. Eu falo que uma mulher de 40 ou 50 não são os novos 20, não são os novos 30. São essa nova mulher de 50, de 40 de agora. Isso que é importante, né? Então, nas minhas redes sociais é o Alessandra Pinheiro IFBB Pro e o Nutri Pinheiro, né? Então, são 2 redes sociais. Atendimento presencial e online, então atendo mulheres no Brasil e fora do Brasil, em todos os estados, todos os países. E o universo feminino, ele é encantador, porque você descobre que a mulher ela é uma potência, que ela não se deu conta disso ainda, do quanto ela é uma máquina, do quanto ela tem tanto poder dentro dela, ela não se deu conta disso ainda, porque a hora que essa mulher entender que a parte mais forte do corpo dela é o cérebro dela, é a mente dela, ela domina tudo em volta dela. É real, né? E essa coisa assim de… Muitas pessoas falam que tratam depressão, que tratam pânico, né? Através do corpo. Então, o corpo e a mente se comunicam, né? Você mantém a rotina, mantém uma rotina saudável, mantém ali a sua atividade física, que com certeza a sua mente vai estar sendo ativada para isso. Então, hoje em dia, cuidar do corpo é para a saúde mental. Com certeza, com certeza. Obrigada, Lili. Obrigada por você ter vindo. Muita sorte, muito sucesso. Sorte pra gente. Obrigada. E a gente vai terminando aqui mais um Entrar no Isenta Pode. Até mês que vem. Beijo.